Ferida não tem secreção. Uma outra coisa que a gente avalia antes de abrir aquele curativo, a integridade desse curativo. Por que a integridade desse curativo? Se eu fiz um tratamento, um plano terapêutico para o paciente, que é para ele não mexer em casa, e ele chega com o curativo totalmente diferente, eu vou perguntar, mas, seu João, por que o senhor está com um curativo diferente daquele que eu coloquei? Ah, meu filho, meu vizinho mandou eu lavar no chuveiro, lavar com água e sabão que faz bem. E isso vai acontecer contigo. Então é importante você registrar se aquele curativo estava íntegro ou não. Tá? Se ele estava íntegro ou não. Ele diz muita coisa. Um curativo íntegro, ele pode estar saturado ou não. Tá, Rodrigo? O que é um curativo saturado? Cheio de exudato. Já vamos aprender uma outra coisa. Ferida não tem secreção. A ferida, ela tem exudato. Por quê? O que secreta é glândula. Na ferida não tem glândula. Ali tem vasos, tem necrose, tem o que você quiser. Então aprenda de uma vez por toda. Ferida exuda. Olha que palavra bonita. Exudação. Não tem secreção. Um curativo saturado, ele está cheio de exudato. O que eu avalio antes de avaliar o leito da ferida? Exudato. E o que eu digo desse exudato? O que eu falo dele? Eu falo do tipo, eu falo da cor, eu falo da quantidade, eu falo do odor e falo também se ele é um exudato aquoso, viscosidade, se ele é leitoso, se como a gente brinca, né? Leite condensado, né? Você que está comendo leite condensado vai querer parar. Mas vamos lá. Vamos por cada passo. Tipos de exudato. O exudato, ele pode ser seroso, sero-sanguinolento, ele pode ser sero-purulento, ele pode ser somente purulento, ele pode ser hemorrágico, ele pode ser puro hemático. Tem vários tipos de exudato. Então, é muito importante eu falar o tipo dele. Por quê? Um exudato claro, aquoso, amarelado, âmbar, ele é esperado do processo de cicatrização. Por quê? O processo inflamatório faz isso. Ele vai aumentar a permeabilidade dos vasos. E o que vai acontecer? Vai sair ali na ferida. E o corpo é tão perfeito que ele mantém a umidade através do exudato. O exudato tem nutrientes, ele tem todas as células de defesa, ele tem também restos celulares. Então, o exudato ele precisa estar em equilíbrio para ele poder ser benéfico para a cicatrização. A ferida em cicatrização por segunda intenção, ela necessita de umidade. A literatura fala que a ferida em cicatrização por segunda intenção úmida, a ferida úmida cicatriza de 2 a 3 vezes mais rápido do que a ferida seca. Uma outra coisa que a gente vai olhar, a cor, que também está ligado ao tipo. Por quê? O exudato seroso é aquele amarelinho. O exudato purulento, ele pode ser esverdeado, amarronzado,
amarelo, esbranquiçado. E eu já te dou uma outra coisa. Vou te dar duas sequências de um exudato purulento, por exemplo. O exudato purulento, na maioria das vezes, vai estar em grande quantidade e vai estar com um odor de degradação de bactérias, de degradação de tecido desvitalizado, vai estar um cheiro ruim. E quando eu falo de quantidade, eu posso falar de diversas formas. A literatura mostra um monte de formas, mas eu vou te mostrar uma forma mais simples, porque aqui é o pega-bizu. É pequena, média e grande quantidade. E a viscosidade, se ele é aquoso, se ele é espesso, se ele é um exudato muito espesso, leitoso, tudo isso aponta para a nossa avaliação dessa quantidade de exudato. Tu percebes que na maioria das vezes quando você abre o prontuário não tem nada disso. Não tem nada disso falando. Só feito curativo, trocado curativo. Mas eu só falei de 3 itens até agora. E olha a quantidade de coisa que pode ser registrado. Vamos dar um exemplo, tá? O que eu registro quando eu pego um prontuário para colocar ali na escrita a quantidade de exudato? Tipo, exudato ceroso em média quantidade, sem odor. Quando eu falo ceroso, eu posso até ignorar a viscosidade dele, porque a gente já sabe que ele é aquoso. Então eu falo exudato em média quantidade, sem odor ou com odor característico. Por exemplo, um odor de uma lesão, uma úlcera venosa, já tem aquele odor característico da lesão. Então a gente não precisa ficar também sendo redundante demais. Certo? Vamos para a outra parte. Quando eu abri aquele curativo e eu vi que era pequena, média e grande quantidade. A pequena quantidade, a literatura fala que a troca uma vez na semana é considerado, né, uma pequena quantidade. Quando tu troca 2 vezes na semana, tu pode considerar moderada. E quando você troca 2, 3, 4 vezes, às vezes 2 vezes ao dia, é grande quantidade. Ainda na parte do exudato.